Oremos pelo nosso estudo. Querido Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, te damos graças por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que iremos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos dando entendimento, ajudando-nos a aceitar a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, o seu problema, todos os que nos enviam pedidos de oração, Tu conheces a luta, o sofrimento de cada um, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoe em especial Nazilda e Udete, abençoe Eliseu, também Carla Sinara, Maria de Souza Pinheiro, Jandira Dias Alves, que hoje está aniversariando, que Tu a abençoes grandemente. Taislis e Johnson estão completando 1 ano de casados hoje, que sejam abençoados por Ti. Ednair Braga, também Terezinha Brandão, Marli Abreu Lima, Leônidas Bezerra, Jerusa e seu filho Suan, Adão Santos e também Joselita Martins Barbosa e a neta Júlia Gabriela, que está com um problema de pressão nos olhos. Que Tu abençoes, Pai. Dê vitórias a cada um. Tu sabes exatamente o que necessitam. Faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Fico feliz com os comentários de vocês no canal Hora Tranquila, experiências que vocês têm tido, milagres que Deus tem realizado na vida de vocês e também o conhecimento que estão adquirindo na Palavra de Deus através dos estudos. E lembramos sempre que é importante vocês anotarem todas as passagens bíblicas que nós aqui falamos e marquem na sua Bíblia, depois leiam para que não esqueçam, para que fixem na mente. Quero mandar aqui um alô especial para a nossa irmã Nazilda Eudete. Fico feliz com o retorno dela aqui no canal e ela recebeu um grande milagre de Deus e que Deus seja louvado pela vida da irmã Nazilda Eudete. Nós também vamos continuar aqui o nosso estudo. Ontem nós falamos a respeito de lembrar daquilo que Deus fez por nós. Eu até disse para vocês que nós, seres humanos, temos memória curta, esquecemos muito fácil, principalmente as coisas boas que acontecem conosco. As coisas ruins, normalmente, nós guardamos, e ficamos com ressentimento e sempre lembramos das coisas ruins que acontecem, de algo ruim que alguém fez conosco. Mas as coisas boas nós precisamos anotar. Tem aí um caderno especial para você anotar as bênçãos que Deus dá para você, para sua família, os milagres que Ele realiza, os livramentos que Ele faz a cada momento. Enfim, as bênçãos precisam ser escritas. Coloque o que aconteceu, coloque a data, para que você se lembre, porque, infelizmente, costumamos esquecer muito fácil aquilo que acontece conosco, especialmente coisas boas, como eu disse agora há pouco. E o povo de Israel, eles tiveram também este problema, porque isso é natural do ser humano, esquecer. Josué, aqui em Josué capítulo 4, a partir do verso 20, ele diz assim: Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: No futuro, seus filhos perguntarão o que significam estas pedras. E vocês dirão: Aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho quando secou, até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Josué, ele pediu que um representante de cada tribo de Israel, eram 12 tribos, eles fossem até ali onde o rio havia se secado, os sacerdotes ainda estavam lá, cada um tomasse uma pedra grande, trouxesse nos ombros, porque ele iria erguer um altar, um monumento, um memorial, para que, quando os filhos no futuro perguntassem o que significam essas pedras aqui, então vocês vão dizer o que foi que aconteceu. Vejam, era necessário ter alguma coisa para eles não esquecerem do milagre que Deus fez. Secar o Rio Jordão
como que um muro de água se fez, a água parou de correr e aquela água que foi represada pelo poder de Deus, ela abrangeu uma extensão muito grande, inundou várias áreas onde o rio estava parado, mas para baixo, dali onde os sacerdotes estavam, a água continuou correndo e secou. E ali os sacerdotes permaneceram até que todos os israelitas tivessem passado. Quando nós lemos ainda na palavra de Deus a respeito de esquecimento, em Juízes, no capítulo 3, Juízes, capítulo 3, nos versos 7 e 8, lemos: Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram às imagens de Baal e aos postes de Aserá. Esses postes são os postes ídolos que nós já explicamos aí um sábado atrás, ou 2 sábados passados, o que era um poste ídolo. Então vejam, eles se esqueceram de tudo que Deus tinha feito e foram em busca dos deuses pagãos, em busca de Baal, dos Baalins, dos postes ídolos. Aí o verso 8, Juízes 3, verso 8 diz assim: Então a ira do Senhor se acendera contra Israel, e ele os entregou a Cusã, Risataim, rei de Arã, Naaraim. E os israelitas serviram a Cusã, Risataim, durante 8 anos. Quando nós nos esquecemos do que Deus fez por nós e vamos então em busca de falsos deuses, de falsos prazeres, Deus, ele age, como agiu aqui no caso do povo de Israel. Eles foram servos de Cusã, Risataim, durante 8 anos por causa do fato deles terem se esquecido daquilo que Deus havia feito por eles até aquele dia. Também nós lemos em Juízes capítulo 8, no verso 34. Assim vem nos dizendo a palavra de Deus: Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia tirado e livrado de todos os inimigos em redor. Vejam, mais uma vez, se esqueceram. Temos nós, irmãos, nos esquecido das bênçãos que Deus tem nos concedido, dos milagres que Ele tem feito em nossa vida? Temos nós também, quem sabe num momento difícil, clamado a Deus, pedido pessoas, irmãos de igreja para orarem por nós? Deus atendeu, Deus realizou um milagre, e depois você esquece e vai viver a sua vida, fazer aquilo que tem o seu próprio interesse, se esquece de que há um Deus no céu e que devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele faz por cada um de nós. O povo de Israel, diz aqui mais uma vez, Juízes 8:34, se esqueceu. Também em Salmo 78, no verso 11, diz aqui o salmista: esqueceram o que Ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado. Mais uma vez a palavra de Deus confirmando que o povo de Israel se esqueceu. Em Deuteronômio no capítulo 8, no verso 2, lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Deuteronômio 8, verso 2. Agora no verso 17, capítulo 8 de Deuteronômio, diz assim: fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Então é isso que acontece. Depois que Deus realiza um milagre, Deus concede as bênçãos, nós adquirimos aquilo que nós gostaríamos de adquirir, aí nós vamos dizer assim: olha, eu conquistei isso com as minhas forças, com o meu trabalho, eu conquistei isso porque eu estudei. Esquece-se de que Deus é quem nos dá saúde, é Deus quem nos dá força, esquece que Deus é quem nos dá sabedoria. E então procura trazer a honra e a glória para si mesmo. Também nós lemos ainda aqui em Salmos 45, no verso 17, eu darei honra ao teu nome por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre.
Deus foi quem honrou o povo de Israel. Deus é quem estava à frente. Deus foi quem deu vitórias ao povo de Israel. E assim também Deus, ele quer nos dar honra para que as pessoas vejam que Deus é um Deus poderoso. Mesmo nós sendo, quem sabe, pessoas sem muitas condições, que quer seja financeiras ou mesmo intelectual, mas Deus ele pode nos usar, Deus ele pode fazer com que nós tenhamos grandes vitórias, grandes feitos em nossa vida e as pessoas irão louvar o nome do Senhor para todo sempre. É isso que nós precisamos fazer. Mas infelizmente, irmãos, nós esquecemos fácil das coisas que Deus tem feito por nós. E quando nós lemos no livro Vida e Ensino, diz assim, na página 143, que nós não temos nada a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Então nós não precisamos temer nada, a menos que nós nos esqueçamos. Mas se nós estivermos sempre tendo as coisas anotadas para que nós não nos esquecemos, se nós tivermos sempre um memorial, é o que nós estamos falando aqui essa semana, de memorial, uma lembrança, isso fará com que nós não tenhamos medo do futuro, porque nós estaremos sempre lembrando dos grandes feitos do Senhor em nossa vida. Não deixe, portanto, de ter aí o hábito de anotar as coisas boas que acontecem em sua vida, os milagres, os livramentos, as bênçãos que Deus concede. Isso faz com que a nossa fé seja acrescida. E quando vier a tentação, quando vier uma provação, quando vier o desânimo, nós vamos olhar ali o que nós escrevemos, o que aconteceu em tal época, e nós vamos ver que Deus, ele é Deus. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que quer o melhor para cada um de nós. Então nós não deveremos temer, porque o Senhor, ele é grande, o Senhor, ele é vitorioso e ele quer também nos dar a vitória. E para que nós possamos sempre nos lembrar e não nos esquecer de tudo que o Senhor tem feito por nós, nós precisamos orar e clamar todos os dias pela presença do Espírito Santo em nossa vida. O batismo do Espírito Santo é o que nós precisamos. Por quê? Porque aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então é o Espírito Santo que faz com que nós nos lembremos. Mas para isso nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida cada dia, para que nós não venhamos a fazer como a maioria das pessoas fazem e também como principalmente o povo de Israel fez, esquecendo daquilo que Deus havia feito por eles. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana e queremos desejar a todos vocês a presença do Espírito Santo e as bênçãos dos céus em suas vidas. Que Deus abençoe.